Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um devocional. Glória a Deus. Os cachorros super agitados aqui. Não tem como, vai sair o som. Mas eu não podia deixar de fazer por conta disso, né, gente? Estamos aqui para falar sobre o amor pelas Escrituras. E a gente vai falar aqui, vai ler Salmo 119. Não se assuste, só do 159 e o 168. É o maior capítulo da Bíblia, né? O Salmo 119, mas a gente vai ler só o 159 até o 168 para a gente para trazer entendimento aqui, o estudo bíblico desta noite. Então vamos lá. Vai dizer assim: vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra. Considera como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade. A tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra. Fogo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo. Abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. 7 vezes no dia te louvo pelos juízos da tua justiça. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Que forte, né? Que palavra abençoada. Amor pelas Escrituras. E o destaque é o 103 que diz: como são doces as tuas palavras, são mais doces do que o mel, né? A palavra de Deus é algo maravilhoso. Eu costumo falar, o nosso manual de vida. E muitas das vezes a gente quebra muito a nossa cara, assim, vamos assim dizer, da forma grosseira, por a gente não conhecer o nosso manual de vida, porque a gente começa a fazer testes e fazer tudo do nosso jeito, e do nosso jeito não dá certo, realmente. Muitas coisas não dão certo, então a gente se frustra, a gente se decepciona, porque a gente não conhece as Escrituras. E o fato das pessoas viverem na religiosidade dentro de igrejas não significa, tá? Não sou contra, eu congrego, tá, gente? Já vou logo avisando. Mas não significa que essas pessoas conheçam a palavra. E muitas das vezes, por mais que a gente leia a Bíblia 1, 2, 3 vezes, a gente vai se dar por não conhecer muitas coisas. Mas o que a gente precisa? Inculcar a palavra na nossa mente para que a gente possa, de fato, vivenciar a palavra. Não adianta eu ouvir pelo ouvido direito e sair pelo esquerdo. Não adianta, né? Eu preciso ouvir a palavra e ela entrar em meu coração e haver uma transformação na minha vida, uma direção para que eu possa fazer aquilo que apraz ao meu Senhor, que é o nosso Pai, né? Domingo foi Dia dos Pais e o culto foi pregado sobre o nosso Pai Celestial, aquele que jamais vai nos abandonar, que jamais vai nos frustrar, que é fiel a nós, mesmo quando não somos fiéis, ele tem cuidado de nós. Então, o estudo vai dizer: a bela noiva, segurando o braço de seu orgulhoso pai, estava posicionada para caminhar até o altar, mas não antes da entrada do seu sobrinho de 13 meses. Em vez de carregar o anel, ele era o portador da Bíblia. Dessa forma, os noivos cristãos, comprometidos em Jesus, queriam testemunhar seu amor pelas Escrituras. Sem muita distração, a criança caminhou até a frente da igreja. Marcas dos dedinhos do menino foram encontrados na capa de couro da Bíblia. Que figura de linguagem adequada aos cristãos ou
aos que desejam conhecer a Cristo, saborear e nutrir-se das Escrituras. O Salmo 119 celebra detalhadamente o valor das Escrituras, depois de declarar a bem-aventurança dos que vivem de acordo com a lei de Deus, que é no versículo 1. O autor a exaltou poeticamente, declarando o seu amor por ela. Vê, Senhor, como eu amo tuas ordens, versículo 59. Odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei, versículo 163. Tenho obedecido os teus preceitos, pois os amo muito, 167. Que declarações fazemos sobre nosso amor a Deus e a sua palavra na maneira como vivemos? Um modo de testar nosso amor por Ele é perguntar: com que me envolvo e participo? Tenho mordiscado as doces palavras das Escrituras? E em seguida, aceitar este convite. Provém e vejam que o Senhor é bom, né? Salmo 34, 8. Que coisas ou situações foram marcadas por sua participação? Como aumentar o seu amor por Deus e sua palavra, né? Como aumentar o seu amor por Deus e sua palavra? Hoje, no culto de oração, nós falávamos sobre isso. O quão importante é a gente criar o hábito da gente ler a palavra de Deus. O que acontece muito é que as pessoas se apegam ao seguinte: se eu não tiver meia hora, 40 minutos, uma hora para orar, eu não oro. Se eu não tiver um tempo de qualidade para eu ler a palavra, pelo menos uns 3, 4 versículos, eu não faço. Só que está errado. Eu preciso criar o hábito, mesmo que eu leia um capítulo por dia da Bíblia. Mesmo que eu leia meio capítulo. Mesmo que eu ore. Aí a irmã falou, o meu marido perguntou, que hoje que ele que ministrou, ele perguntou assim: quem aqui ora antes de dormir? E aí várias pessoas levantaram as mãos e outras, sinceridade, eu orava, hoje eu não oro mais. Aí a outra falou assim: eu oro, eu acho que eu não oro, porque eu só falo com ele rapidinho, mas com qualidade. Eu falei: então você ora. Não importa se eu oro 1 minuto ou se eu oro 10 minutos ou 50 minutos. O importante é que eu estou buscando intimidade com Deus, estou falando com Deus. Eu lembro, irmãos, que quando eu estudava ainda e trabalhava, que muitas das vezes o meu momento de ler a palavra era no vaso de manhã, sentada ao vaso. Ai, que falta de respeito. Olha, quando a gente tem intimidade com uma pessoa, a gente não tem essas coisas. Deus me fez, não me fez com roupa. Deus me fez do jeito que eu saí do ventre da minha mãe. Ele me conhece por dentro e por fora. E eu fazia isso. Tem gente que acha isso um absurdo. E se eu tivesse que fazer, novamente eu faria. Mas eu não deixaria de ler por causa disso. E muitas das vezes ia conversando e orando com Deus no caminho, os 600 metros ou mais que eu andava da casa da minha mãe até o ponto do ônibus, eu ia conversando com Deus e conversando mesmo. E quem passava por mim falava: ai, coitada, filha da Dilma. Eu acho que ela é meio maluquinha, ela conversa sozinha. Só que eu não estava conversando sozinha. Eu sempre estou conversando com Deus. Quem acha, problema. Eu sempre fui muito bem resolvida. Podem pensar e falar o que quiserem de mim. Eu sei a intimidade que eu tenho com Deus, então Ele sabe quem eu sou. Deixa falar que eu sou doida, deixa falar o que quiser, entendeu? O importante é a gente buscar ter intimidade com o nosso Pai. O mais importante de tudo é a gente buscar nas Escrituras Sagradas o conhecimento para que a gente viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, transformando a nossa mente com o pensamento do reino dos céus, que é da onde a gente veio e para onde a gente vai, se a gente escolher assim
viver conforme as Escrituras, conforme filhos, né? Porque o filho, ele escuta o seu pai, ele obedece o seu pai. O filho que se comporta como filho, como herdeiro, né? E nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus. Ah, não, Viviane, eu discordo. Todo mundo é filho. Não é isso que as Escrituras falam. Nós somos criatura. E a gente se torna nova criatura quando a gente recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida. Então, a reflexão é que coisas ou situações foram marcadas por sua participação. Através da sua participação, situações e coisas foram marcadas, onde as pessoas vão lembrar de você, que você fez a diferença. E como aumentar o seu amor por Deus e sua palavra. Sabe, quanto mais a gente se alimenta das coisas de Deus, mais o nosso espírito se fortifica. Se a gente se alimentar muito das coisas da carne, é a nossa carne que vai estar forte. Então, é uma luta constante de carne contra o espírito. E se a gente compreender nas Escrituras Sagradas que a gente precisa morrer para as nossas vontades e fazer a vontade do Pai para a gente ser bem-sucedido e que o maior interessado no meu e no seu sucesso é o Senhor, a gente vai entender que seguir, que estudar as Escrituras é a melhor coisa que a gente possa fazer para não ser enganado. Porque quem não conhece as Escrituras, que não tem as Escrituras reveladas ao nosso coração, trazendo entendimento, uma iluminação do próprio Senhor para as nossas vidas. Se a gente não buscar nas Escrituras esse entendimento, a gente é facilmente enganado com vãs doutrinas, com tantas coisas escandalosas que a gente tem visto por aí. Então, neste momento, eu queria estar abrindo para estar orando, né, por todos nós. E se você tiver algum pedido de oração específico, eu te peço que você escreva aí rapidinho, para que eu possa ler e que a gente possa estar inserindo esse pedido aqui na oração, ok? Se você não quiser se expor, não tem problema, você pode escrever lá no meu privado, que eu vou orar também, tá bom? E agora eu vou orar geralzão por todos que entraram aqui nesta live, nem que por um segundo, para que o Senhor Jesus venha adentrar nas nossas vidas, trazendo a paz que excede todo entendimento e trazendo a presença dele. Amém? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estou aqui na Tua presença, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que nós necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda o nosso corpo, alma e espírito. Senhor, em nome de Jesus, vem com a paz que excede todo entendimento sobre a vida de cada pessoa que entrou nesta live, nem que por um segundo, Senhor. Que o Senhor entre em seus lares, trazendo essa paz, trazendo a comunhão, a unidade, o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos esposos à esposa, das esposas aos maridos. Ó Deus, trazendo, Senhor, a cura no corpo, na alma, no espírito, trazendo libertação. Deus, em nome de Jesus, eu clamo por aqueles que sofrem de ansiedade, depressão e insônia. Deus, pega essas pessoas em especial nos seus braços, que eles possam confiar em Ti, que eles possam ter sede da Tua palavra, que eles possam buscar as Tuas escrituras, que é o nosso manual de vida, que eles possam começar, Senhor, que seja por provérbios do dia, hoje dia 11, que eles possam ler Provérbios 11, amanhã 12, o dia 31, lê o 31, no dia 30, lê o 30, quando não tiver 31, lê o 30 e o 31, foi assim que eu comecei e vi que era tão graciosa a Tua palavra, com diversos assuntos, que isso criou curiosidade em mim de conhecer mais das Escrituras e hoje eu vivo, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para mim. Ó Deus, eu desejo a cada um que eles tenham uma noite reparadora de sono, tranquila, na Tua presença, Senhor. Abençoa cada um que ficou aqui até agora, com uma bênção especial
Entrega, Senhor, em suas mãos uma bênção especial, não por mim, Senhor, mas pela sede de escutar aquilo que o Senhor é o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Acabou a live.